Vamos lá então, pessoal, é o Jorge que está falando. Como eu havia comentado com vocês, a gente já vai então para a aula de número 2, onde a gente de fato vai trabalhar no AutoCAD. E como eu tinha comentado também, eu sou do interior de São Paulo. Quem quiser colocar o nome aí e falar da onde está assistindo a aula, para mim vai ser interessante para a gente ir conhecendo o público, né, conhecendo o pessoal que está interagindo. Quem puder também me ajudar dando um like, dando um joinha aí. É interessante, fortalece o canal e é uma forma do YouTube também disponibilizar essa aula que está sendo grátis para mais pessoas, tá joia? Então a gente tem aqui, ó, o que vai ser o nosso primeiro desenho. Ele é feito por linhas iguais, todas as linhas aqui com 50. Chamei de 50, pode ser a unidade que quiser, mas a gente vai fazer em milímetro, como a gente havia comentado antes, como a gente trabalha com desenho mecânico, a ideia é se trabalhar sempre em milímetro. Então vamos lá para a gente fazer isso daqui em milímetro. Eu deixei algumas dicas aqui, todo esse material, lembrando que todo esse material ele vai estar disponível, quem entrar em contato comigo, eu passo o link do Drive para baixar, tá joia? Então consegue baixar pelo Drive e vai ter todo esse material para estar acompanhando. Então são feitos por linhas de 50 de unidades, pode ser milímetro, metros, polegada, o que quiser, mas a gente vai trabalhar em milímetro. E como são todas linhas 90 graus uma com as outras, a gente vai ligar então o modo orto, que é aquela tecla F8 que eu havia comentado no vídeo anterior. Então vamos lá, ó. Vamos lá para o AutoCAD. O meu já está aberto aqui. Vou começar um desenho novo. É sempre aqui no Azinho. New ou novo, para quem tiver em português. E esse modo que ele já vem instalado aqui, o default, está correto. É só dar um open. Como eu já havia feito essa configuração para milímetro, eu tenho certeza que o meu está em milímetro, mas para a gente não passar nenhum tipo de sufoco, eu vou digitar aqui, ó, o N de unidades, vai aparecer aqui unidades ou units e a gente vai configurar então para milímetro. Já está em milímetro, eu só vou tirar a precisão aqui e colocar 2 casas. E isso para a gente a princípio é mais que suficiente. Ok, estamos prontos para começar. O que vai acontecer? Tá? É provável que essa primeira linha a ser desenhado ela fique muito pequena aqui no nosso plano, porque vamos pensar que a nossa tela está ajustada para se desenhar algo de tamanho superior. Então vamos ver como que isso funciona. Uma das características que a gente tem aqui então é o F7, que a gente deixa o grid ligado, ele já está ligado. Grid Mode, eu desliguei aqui o F9 e a gente vai ligar o modo de orto. Ligado o modo de orto, a gente está pronto para desenhar. Vamos ver o que a gente faz então para começar o nosso desenho com linhas. Então o comando aqui é o comando de linha, ele está aqui em cima, line ou linha, ou se você preferir digitar, também pode ser digitado L. Digitou L, vai aparecer linha ou line. E a gente começa a desenhar. Eu não começo no ponto zero, a gente pode começar em qualquer ponto da tela. E eu vou clicar num ponto e como eu estou com o modo orto ligado, ele já vai entender que a gente vai trabalhar sempre a 90 graus. Como que funciona? Eu posso arrastar para um lado ou para o outro, para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. E isso daqui é a indicação para o AutoCAD para onde eu vou fazer a linha. Então eu vou fazer até de forma um pouco mais rápida aqui e a gente vai entendendo como é que é o processo. A primeira linha eu vou colocar aqui para a direita e vou digitar 50 e vou dar um Enter. E olha lá, ficou uma linha bem pequena. Eu vou dar um ESC e a linha realmente ficou pequena. Existem 2 formas da gente dar o zoom. Eu posso girar o scroll do mouse e a gente dá o zoom. Só que eu preciso colocar o cursor em cima, ou eu dou 2 cliques aqui com o scroll também, com a bolinha. É que o meu mouse não está muito legal, às vezes ele falha. Então, 2 cliques com o scroll, ele ajusta o seu desenho para a tela. Então isso daqui
é uma linha com 50 milímetros. Então agora a gente vai pegar a linha novamente. Vou aqui em cima, pego o comando de linha, a gente repara que o cursor muda de formato. Olha lá, ele tem um quadradinho ali no meio, ele tem como se fosse uma mira. Um detalhe importante também, se eu apertar o screw e segurar, ele forma aquela mãozinha, e aquela mãozinha, se eu manter segurado, arrasta a minha tela para onde eu quiser. Esse é um comando importante que está aqui, ó. Ele está aqui do lado, que é essa mãozinha que chama Pan. Eu posso segurar com o screw, eu dei 2 cliques, segura com o screw e ele arrasta para onde eu quiser, ou vem aqui do lado e também pego essa ferramenta e posso utilizar dessa forma. Essa caixinha aqui a gente vai entender mais para frente quando estiver trabalhando com 3D. No momento a gente está trabalhando só em 2 dimensões, a gente não precisa se preocupar com ela. Então eu vou pegar aqui o comando de linha, a gente percebe que mudou o cursor, e eu percebo que quando eu chego perto da linha, ele me mostra alguns pontos ali, que são pontos magnéticos. Eu tenho aqui o meio da linha e tenho a extremidade da linha. Vou pegar uma extremidade da linha. Pego essa extremidade da linha, então a minha linha parte desse ponto. Vou mostrar para cima, vou digitar 50. Fez a linha com 50. Agora eu vou para a minha direita de novo, 50. Para baixo a mesma coisa, 50. Para a direita, 50. Olha lá, a minha tela vai ficar pequena. O que eu vou fazer? Apertar com o screw, segurar e arrastar para cima. 50 novamente. Agora para a esquerda, 50. Para baixo, 50. Eu posso então girar aqui o screw e ele vai diminuir, ou eu posso ajustar a minha tela. Aí a maneira de dar o zoom fica a critério de vocês. A princípio é um pouco estranho de se fazer, mas a gente vai pegando o jeito. Peguei para a esquerda de novo, 50. Para cima, 50. Para a esquerda, 50, e eu levo até o final da linha. A partir do momento que eu pego aquele ponto magnético ali, o verde, eu não preciso digitar nada. Ele entende que a linha vai ser fechada ali. Ou eu posso pôr para cima e digitar 50. Eu ainda estou com o comando de linha acionado. No último ponto, a gente dá um ESC e sai do nosso comando. Então aqui a gente tem o nosso primeiro desenho, que é essa cruzinha aqui feita com comando de linha em milímetros no modo orto ligado. Então, quem tiver dificuldade pode voltar ao vídeo e fazer de forma mais lenta. E a gente vai agora para o nosso segundo exercício. Esse segundo exercício aqui é também feito com o modo orto ligado e são linhas que a gente vai... Só que agora não são linhas iguais, né? Não são todas as linhas com 50 milímetros. A gente tem algumas linhas diferentes. A forma que eu costumo fazer e que aconselho que vocês também façam é sempre desenhar imaginando como se fosse o sentido de escrita. Então a gente sempre desenha... É mais fácil a gente desenhar do ponto de origem. Então a gente tem aqui tudo para cá positivo, tudo para cima também positivo. Então vamos pensar que essa nossa peça, esse canto aqui seria a nossa origem. Eu não coloquei nada, mas eu vou assumir que aqui é a nossa origem. Tanto faz, o jeito que fizer dá certo. Mas esse é um bom hábito que a gente vai criando e que mais para frente a gente vai entender por que é feito dessa forma. Dependendo como a gente progredir do nosso curso, a gente consegue fazer alguma coisa de 3D, vai depender muito de como o pessoal estiver interagindo, quantas pessoas estiverem assistindo. Tá? Eu estou programado para fazer, em média, 12 a 15 aulas, mas se a aceitação for grande, a gente continua o curso e vai desenvolvendo isso aí de acordo com o andamento do curso, tá joia? Então vamos fazer essa peça agora aqui. Eu vou manter aquela mesma tela, não vou abrir uma tela diferente, vou fazer exatamente naquela tela e eu só vou arrastar ela para uma tela minha aqui do lado para facilitar a visualização, mas quem não tiver vai ter que ou imprimir esse desenho ou dividir a tela, o jeito que achar mais fácil, tá? Então, marquem bem como que é esse desenho.
também vai estar junto com os PDFs da aula. Se quiser imprimir, ou quem tem uma outra tela, eu trabalho com duas, fica mais fácil. É possível deixar, deixa eu ver, ela some. Eu teria que dividir a tela do CAD com ela, eu acho que fica muito pequeno, eu não vou fazer dessa forma não. Então eu vou pegar a minha tela, vou arrastar ela aqui do lado e a gente vai fazer aquele desenho, mantendo aqui o orto ligado, milímetro da mesma forma. Então eu vou, com o comando de linha, iniciar o nosso desenho. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que aqui para cima essa linha tem 100 milímetros. Eu digitei errado, digitei 10. Então é só clicar sobre ela e deletar, a linha vai embora. Ou é possível também, se quiser, usar a ferramenta que chama Eraser, que está aqui, ó. Ela é a borrachinha, ela está aqui em Draw, perdão. Eu estou tão habituado aqui, estou tão habituado a fazer pelo comando no teclado que eu até perco a ferramenta. Então, digitar E ou apagar, né? Se eu fizer em inglês, ele é o E. Se fizer em português, ele é o A, que é o apagar. Vamos lá, linha. Vou clicar num ponto. Para cima, ela tem 100 milímetros ou 100 unidades. Digitei 100, está correto. Agora, ela vai para minha direita com 40. Eu tenho aqui que esse pedacinho que sobe, eu tenho a cota lá do outro lado, ela tem 20 milímetros. Embora as linhas sejam diferentes, a peça é simétrica. E agora aqui eu tenho 130. Se eu tenho 130, aqui eu desço de novo com 20. Desci com 20, jogo o mouse para minha direita e faço agora com 40. E interessante é isso, ó, mesmo que eu extrapole o tamanho da linha, mesmo que ela fique maior na hora que eu estiver puxando no mouse, o que determina o tamanho da linha é o valor que eu digito. Então eu vou colocar aqui agora que ela tem 100. Olha lá, a gente fez alguma coisa que é simétrica já. Então aqui para dentro a gente tem o valor de 30. Eu tenho que esse valor para cima é 80. Interessante trabalhar com o máximo de zoom possível para a gente não ficar perdido. E eu tenho que ir até o começo daquele outro degrau, aquele outro ressalto que a peça tem. A cota está do outro lado, mas ela indica que é 60. 60. Agora para baixo com 20. Para minha esquerda de novo com 30. Para cima com 20. 60 novamente. 80 para baixo, e eu posso fechar aqui e dar um ESC, está feito o nosso segundo desenho. Então a gente tem agora dois desenhos feitos com o comando de linha e utilizando o orto. Vou mostrar para vocês uma outra ferramenta que é bem interessante e é muito usual, é a ferramenta de mover. A gente pode digitar M, aparece lá o Move. Acredito que em português ele está como mover, mas é essa ferramentinha que está aqui em cima do copiar, do copy, mover. Como que o CAD entende o comando? Olha lá, a gente trocou o cursor, olha lá, ele está o xizinho aqui, agora ele mudou, e ele pergunta aqui para mim na tela, ó, Select Objects, ou selecione os objetos. O que eu posso fazer? Clicar objeto por objeto, ou posso simplesmente clicar e soltar de um lado, clico aqui e solto, e abro uma janela. Por que eu clico e solto? Porque se eu não soltar, ele abre essa janela livre, tá vendo? Ele faz um movimento do jeito que eu quiser. Eu costumo abrir essa janela quadradinha, então eu pego mover, clico, solto, abro a janela, e dessa forma a gente selecionou todos os objetos. Então o que eu faço aqui? Ó? Selecionou todos os objetos que ele perguntou ali no cursor, Select Objects. Selecionei os objetos, eu dou um Enter. Aí ele fala ali para mim, ó, especifique um ponto de base. A gente vai clicar em algum lugar. Eu vou clicar aqui fora, só para vocês entenderem como que funciona. Cliquei aqui fora, todo movimento que eu fizer,
é relacionado e referenciado por aquele ponto. Só que como eu estou com o orto ligado, eu só consigo fazer no plano ortogonal. No momento eu vou só utilizar o plano ortogonal mesmo e jogar ele um pouquinho para cima, para deixar levemente alinhado com aquela outra peça. Então cliquei aqui, está feita a nossa segunda peça. A aula está um pouco grande, mas eu vou fazer o próximo exercício e a gente encerra essa aula e depois eu vou passar para vocês um desafio. Então vamos lá agora para a nossa peça número 3, que vai ser feita até um pouco mais rápido. Eu tenho aqui essa outra peça, que é uma peça que vai incluir ângulos. Eu vou fazer o seguinte, como ela é uma peça um pouco mais trabalhosa, e a gente tem que entender alguns conceitos aqui relacionados aos ângulos, eu vou fazer na próxima aula para a gente entender como que funciona essa questão de ângulo. O que a gente vai utilizar? Também milímetros, vai utilizar o modo orto, mas a gente em alguns momentos vai ter que desligar, não que tenha que desligar, mas facilita se a gente desligar, e vai aqui utilizar uma linha de comando para a gente fazer a peça em ângulo. Tá joia? Então vamos lá para a próxima aula, onde a gente vai então desenvolver essa peça aqui, e logo em seguida eu vou passar para vocês um desafio, que é essa peça aqui. Chamei ela de desafio 1. Essa aqui vocês já vão ter condições de fazer sozinhos depois dessa aula, onde a gente fizer as linhas em ângulo, tá joia? Então, terminando essa daqui, pedir para vocês, quem tiver oportunidade, quiser compartilhar, puder dar um joinha, escrever de onde está falando, só para a gente interagindo, e YouTube também divulgar essa aula para mais pessoas, tá joia? Como é um conteúdo grátis, é uma forma que eu tenho de agradecimento de vocês por estar fazendo o conteúdo, tá joia? Muito obrigado então, e até a próxima aula.